Noite, 8 horas, vamos começar a nossa aula. É muito prazer receber vocês aqui. Estou muito feliz de estar fazendo essa aula hoje. Eu vou tentar deixar ela gravada para poder ter acesso depois, né? Quem não teve. E hoje não é a nutricionista que está aqui falando com vocês, é a mãe do Maurício, né? Apesar de vocês muito me conhecerem pela atuação, né, no autismo, como nutricionista, como autora do livro Autismo de Esperança pela Nutrição, hoje eu falo com vocês como uma mãe pesquisadora e que utiliza, né, os óleos essenciais e que, por causa disso, acabou fazendo bastante pesquisa, né, e tentando entender muito a questão dos óleos essenciais sozinha, né, e é um pouco dessas minhas pesquisas, desse meu estudo que eu quero dividir um pouco com vocês hoje, já que eu decidi também não só ser usuária, né, dos óleos essenciais, mas também trabalhar com eles, né, como uma cadastradora, como uma consultora da doTERRA, que é uma das maiores empresas de óleos essenciais do mundo, né, que está atuando aqui no Brasil desde 2008 e que agora eu resolvi, né, trabalhar com ela e fazer, né, a educação dos meus cadastrados com os óleos essenciais. Tá? Então, para a gente poder entender os benefícios dos óleos essenciais, a gente tem que saber o que são os óleos, ok? Então, por isso que eu pensei nessa aula hoje para vocês. Está todo mundo ouvindo direitinho? Eu acho que eu liberei o áudio de vocês. Sim. Tá, Sim. tá joia. Então, vamos lá, gente. Eu sou meio enrolada ainda um pouquinho com isso daqui, mas eu vou, aos poucos, eu vou entendendo um pouco. Deixa as dúvidas de vocês para o final da aula, tá? Para a gente não ficar interrompendo e poder ser mais rápida, essa aula ser mais rápida, e quando vocês tiverem dúvidas, no final eu abro para todo mundo poder perguntar e poder tirar essas dúvidas, ok? Opa. Então, primeiro a gente tem que saber, né, as definições de aromaterapia e de óleos essenciais, né? A aromaterapia é definida como a arte e a ciência de utilizar naturalmente essências aromáticas extraídas de plantas para equilibrar, harmonizar e promover a saúde do corpo, da mente e do espírito. Então, a ciência da aromaterapia atua nos 3 níveis do indivíduo, né? Na saúde física, mental e espiritual. E a aromaterapia é feita com os óleos essenciais. E esses óleos essenciais são misturas complexas de compostos orgânicos que têm uma estrutura básica de carbono e hidrogênio com grupos funcionais, incluindo álcools, aldeídos, ésteres, éteres, cetonas e fenóis. Isso é uma definição, né, científica, está num artigo científico, e a gente tem evidências do uso de óleos essenciais desde 4.500 anos antes de Cristo. Então, é já uma ciência também bem antiga. Aqui a gente tem uma ideia de como é a estrutura, né, química dos óleos essenciais. Então, no centro da figura, né, é a estrutura de carbono,
E aqui, olha, nesse outro slide está falando que é uma estrutura básica de carbono com um grupo funcional, né? Então, aqui nós temos a estrutura de carbono, o grupo funcional acoplado a essa estrutura de carbono, o nome de cada constituinte químico desse grupo funcional e, no final, né, qual é o nome científico do óleo essencial que a gente usa e vai comprar, né, para poder utilizar sobre esses benefícios aqui desses constituintes químicos. Então, olha, aqui dá para poder desmembrar um pouco mais, né, dessa estrutura química do óleo. Então, no centro, a estrutura de carbono geralmente é um monoterpeno ou sesquiterpeno, né? Tem os compostos químicos esses grupos funcionais, né? Que seriam aqui aldeídos, fenóis, cetonas, álcools. O constituinte químico, que é esse aqui, que pode ser o linalol, pode ser cinamaldeído, timol, eugenol, carvacrol. Todos esses são constituintes químicos dos óleos essenciais e são esses constituintes químicos que acabam trazendo, né, os benefícios para a saúde, para a questão emocional e para as questões espirituais do ser humano. Tá? São os compostos químicos dos óleos essenciais. E aqui no finalzinho da roda, a gente tem os tipos, os nomes, né, dos óleos essenciais e quais são os benefícios que eles trazem de acordo com esses compostos químicos que eles apresentam. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o limão, a tangerina, a laranja, né, como sendo óleos animadores, né, quando a gente fala em questões emocionais. Nós temos o capim-cidreira, o lemongrass, aqui cilantro, coentro, cravo, né, como óleos restauradores. E óleos energizantes, a gente tem como exemplo o hortelã, a erva doce e spearmint. Né? O uso dos óleos essenciais acontecem já, como eu comentei, né, há cerca de 4.500 anos antes de Cristo. Então, ele vem sendo utilizado ao longo da história por várias civilizações, né? Desde o Egito, passando pela Grécia, Roma, Irã, Índia, China, né? Todos eles têm indícios de uso de óleos essenciais, né? Há muitos anos já, milênios, até chegar na França, com um químico, né? Esse René Maurice Gattefossé, eu acho que é isso o nome dele, por francês, né? Sempre coloca o acento no finalzinho da palavra, então deve ser Gattefossé mesmo o nome dele. Foi com ele, né, com esse químico francês, que acabou surgindo a aromaterapia em si. Né? Foi quando surgiu a palavra aromaterapia e os estudos, né, dos óleos essenciais acabaram se intensificando. Isso porque ele, como um químico, um dia no laboratório dele sofreu um acidente, né, com um experimento que ele estava fazendo e queimou a mão. E na hora que ele queimou a mão, no desespero, ele acabou colocando a mão dentro de um pote que ele tinha com óleo essencial de lavanda.
E depois disso, ele percebeu que a cicatriz, né, que a ferida parou de doer, né? Teve uma recuperação assim da dor bem rápida, da cicatrização e também quase não ficou mancha, né, daquela queimadura. E ele achou aquilo muito interessante e aí a partir disso ele começou a estudar, né, o que tinha dentro daquela lavanda, daquele óleo de lavanda para poder fornecer esses benefícios para a ferida, né, que ele tinha feito, e, e a partir daí surgiu o interesse e ele acabou indo estudar, né, outros óleos é, e seus benefícios, né? Então, foi com ele que o estudo da aromaterapia começou, né, propriamente dito. Em termos globais, né, atualmente a aromaterapia se consolidou como uma ciência na Inglaterra, né, e na França. Para os franceses, ela é uma especialidade médica, e para os ingleses, ela é uma prática integrativa complementar, assim como agora é no Brasil também, né? Desde 2018, a aromaterapia foi instituída como uma prática integrativa complementar, né? E pode ser utilizada por profissionais de saúde para complementar outras intervenções médicas, né? Ela não é uma alternativa, ela é um complemento, tá? Ela é também utilizada com bastante frequência nos Estados Unidos e na Austrália, e também em países do Oriente Médio. Mudando. Pronto. As empresas de óleos essenciais não podem falar sobre cura, tratamento, prevenção, mitigação ou diagnóstico de doenças, mas podem divulgar a ajuda dos óleos essenciais no sistema metabólico de forma estrutural e funcional, ajudando a manter, melhorar ou equilibrar a saúde. Tá? Isso está escrito num artigo científico, né? Então, as empresas que trabalham com óleos essenciais não podem proclamar cura, né, de nada, de nenhuma doença ou de nenhum diagnóstico, até porque os óleos essenciais não são controlados como drogas, né? Eles são cosméticos, né? Então, a FDA americana, por exemplo, não faz o controle sobre óleos essenciais, porque não é uma droga, né? E por não ser uma droga, não é permitido que se faça qualquer proclame, né, de que eles curam ou tratam doenças, ok? Mas isso não impede que vários artigos científicos sejam feitos e que vários artigos científicos tragam informações sobre o benefício dos óleos essenciais na prática clínica, né, no uso para a saúde, né, para o controle, né, e o tratamento de algumas situações de saúde. Tá? Isso nós temos vários artigos científicos que vêm discriminando cada vez mais, né, a atuação dos óleos essenciais na saúde. Nesse artigo aqui, né, que tem a referência aqui embaixo, eles falam que que os óleos mais comuns, né, utilizados são os óleos de cravo, eucalipto, lavanda, nutmeg, que é noz moscada, hortelã e tea tree, que é a melaleuca. Tá?
algumas pessoas podem discordar, mas isso daqui é o que está no artigo científico, né? Então, que coloca como sendo os óleos, alguns dos óleos mais utilizados mundialmente. Aí a gente pode ver um pouquinho dos benefícios de cada um desses óleos. Então, vamos lá. São dos óleos mais comuns, né? O cravo, o óleo de cravo, 60% a 90% do conteúdo dele é o eugenol, né? Que é aquela molécula funcional, né? Que eu já coloquei nos slides anteriores, né? Ligado ao carbono. Então, a maioria dessa molécula funcional que o óleo de cravo apresenta é de eugenol, né? A sua substância ativa. O eugenol atua bloqueando certos canais iônicos, inibindo prostaglandina sintetase, o que contribui para seus efeitos anti-inflamatórios. A prostaglandina sintetase é uma enzima que sintetiza citocinas inflamatórias, né? A prostaglandina é uma citocina inflamatória. Então, quando ela inibe essa enzima, ela faz um efeito anti-inflamatório, logicamente, né? R$ 79,00 aqui foi o valor que eu coloquei desse óleo, de um vidrinho de 15 ml, né? Quando a pessoa compra através do benefício de cadastro numa empresa como a Doterra, por exemplo, né? Então, custa R$ 79,00, 15 ml, que ela vai usar gotas e que, dependendo do uso, esse valor, né, desse óleo, né, e com um potencial inflamatório, anti-inflamatório riquíssimo, pode durar meses, né? Depois nós temos o eucalipto, né, que é usado para tratar resfriado comum, reduz secreções de mucosas, né, inibindo o TNF-alfa e o IL-1B, e diminui contrações da musculatura traqueal através da potencialização da acetilcolina. O óleo inibe a contração induzida por potássio no músculo liso das vias aéreas, permitindo assim que ele atue como um miorrelaxante. Essas ações podem ser benéficas para pacientes com asma ou doenças pulmonares, né? Ou a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o óleo de eucalipto tem várias ações, né, nos músculos, né, respiratórios, e acaba, né, beneficiando as questões relacionadas a doenças do trato respiratório, né? Entre eles asma e a mais grave, que é a doença obstrutiva crônica. Esse óleo custa R$ 82,00, o vidrinho com 15 ml. Depois dele, nós temos a lavanda, é um dos óleos também mais utilizados. Ele é maravilhoso, é um dos óleos que eu mais uso, né? E ele trabalha como um intensificador de humor, é ansiolítico, controla a dor, é repelente de insetos, e ele também tem um efeito antimicrobiano. Estudos in vitro e in vivo, em ratos, descobriram que o óleo de lavanda inibe a degranulação dos mastócitos e a liberação de histamina. Então, ele também atua como um antialérgico, tá? Quando ele faz esse bloqueio, essa inibição da degranulação de mastócitos, né? E da liberação de histamina. Um dos efeitos adicionais também é a capacidade de inibir prostaglandinas e leucotrienos, também moléculas, né, inflamatórias. Então, ele também é anti-inflamatório. Essas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias apoiam o óleo de lavanda como um possível agente terapêutico, né? Isso tudo, gente, é de artigo científico, né? Não tem
não tem nada assim que foi tirado da nossa ideia, né? Ou de alguma empresa interessada. São artigos científicos indexados em revistas bem conceituadas. O óleo de lavanda, 15 ml, custa R$ 115 atualmente. Óleo de hortelã, né? Porque nós falamos naquele artigo científico que tem 5 óleos mundialmente mais utilizados, né? Então, são sobre esses 5 óleos que eu estou falando agora. Então, o óleo de hortelã, ele é usado para tratar infecções respiratórias superiores, cera, síndrome inflamatória intestinal e também como um anestésico. O mentol é o principal componente, né? O seu grupo funcional mais comum dentro do óleo essencial, né? Tendo o mentol compõe de 29% a 48% do óleo de hortelã. Atua também como um relaxante do músculo liso por meio de suas ações nos canais iônicos. Sua ação nos canais de sódio causa analgesia e, por meio desses mecanismos, diminui o peristaltismo dentro do trato gastrointestinal, que alivia os sintomas da rinite. No entanto, o uso prolongado pode causar um efeito reflexivo, aumentando o congestionamento. Então, aqui, né, é um dado bem interessante que a gente tem, porque ele pode aliviar, né, as questões de rinite, de falta de ar, né? Mas se usado de forma bem pontual, porque se usar ele de forma muito exaustiva, né, vamos dizer assim, usar com uma frequência muito grande, você pode fazer com que o efeito seja contrário, que ele provoque mais congestionamento, né? Então, nem sempre, quanto mais você usa, melhor, né? É bom a gente ter isso em mente, porque daí também a gente pode prevenir, né, vários efeitos colaterais, né? Porque nem tudo que é natural também é para ser usado indiscriminadamente, ok? Outras propriedades do mentol incluem a estimulação do fluxo da bile, ajudando a aliviar os gases por meio de arrotos ou flatulência, né? Então, ele atua na parte gastrointestinal, tanto como um relaxante muscular, né, do intestino, vamos dizer assim, como também aumentando o fluxo da bile, né, ajudando em duas formas a aliviar o desconforto gastrointestinal, certo? O tea tree, que é o óleo de melaleuca, nós temos investigações desde 1920 que o óleo é um bactericida, né, e anti-inflamatório. Estudos posteriores mostraram que seu hidrocarboneto lipofílico específico rompe as membranas lipossomais, resultando em lise em meio hipertônico. O que isso significa? Que o óleo de melaleuca, né, ele é um bactericida porque ele rompe a membrana das bactérias, né? Ele provoca a lise da membrana da bactéria e aí ela explode, né? Vamos dizer assim, para todo mundo entender. Então, é dessa forma que ele acaba, né, matando bactérias. Ele também é um forte anti-inflamatório, né? Inibe TNF-alfa, IL-1, IL-10 e prostaglandinas também. O vidrinho dele de 15 ml custa R$ 104, né? Falando que um vidrinho desse, dependendo, né, do... não está ligado no computador, por isso que a luz abaixou aqui. Espera aí, vou ligar o computador.
A gente verifica tudo antes e acaba sempre dando um probleminha. Sempre esquecendo alguma coisa. Então, vamos lá. Lembrando, né, que um vidrinho desse dura meses, né? Então, acaba ficando, né, um valor até, às vezes, bem mais razoável do que as drogas, né, do mercado. Os efeitos tóxicos registrados, né, porque muita gente fala na questão da toxicidade. Ah, é natural, mas será que não intoxica? Então, assim, nós temos alguns estudos também falando sobre a toxicidade de óleos essenciais, né? Mas, geralmente, todos esses estudos vêm com uma quantidade, né, de ingestão entre 3 a 15 ml de óleo essencial, né, para causar efeitos tóxicos. Gente, nós estamos falando em gotas, né? Quando a gente fala na administração de óleo essencial, a gente usa em conta-gota. 3 a 15 ml, 15 ml é um vidrinho inteiro, né? É como se a pessoa fizesse a ingestão de um vidrinho todo de óleo essencial de uma vez só. Logicamente, isso vai causar intoxicação, né? Quando a gente fala em termos de gotas, não existe essa possibilidade, né, de ter essa intoxicação. Então, algumas situações, né, que a gente pode passar no caso dessa ingestão descontrolada, né? Problemas menores seriam sintomas gastrointestinais, algum torpor, né, irritação de pele e tosse, né? Já sintomas moderados pode ser desequilíbrio, né, do equilíbrio, desequilíbrio ácido básico, febre alta, desorientação, convulsões isoladas, né, elevações de creatina, hipoglicemia acompanhada de confusão mental e a toxicidade sendo maior, né, e mais grave, pode acontecer questões relacionadas a convulsões repetidas, instabilidade cardiovascular, instabilidade respiratória, estreitamento do esôfago, falência renal e rabdominólise, miólise, né? Problemas com as células, com as hemácias, né? Então, assim, dependendo da ingestão, né, a nível tóxico pode trazer malefícios menores ou bem graves. Aqui nós temos um quadro também de um artigo científico falando de como você manter, né, a segurança com os óleos essenciais. Então, tem vários aspectos, né? E o mais importante, né, desse quadro aqui, e passando para o português, seria usar uma quantidade adequada, né? Então, a gente está falando em gotas, que seria a quantidade correta, não é a ingestão do vidrinho inteiro, né? Como foi colocado nos estudos. Entender a função de cada óleo, né? Para que você está fazendo o uso daquele óleo. Áreas sensíveis, então, como mucosas nasais e ouvidos, a diluição deve ser obrigatória, né? E às vezes, dependendo de alguns óleos, nem com diluição a gente usa, né? Podendo ter um risco grave de queimadura, né? Dessas mucosas.
Nunca passar os óleos essenciais nos olhos. Água e óleo não se misturam, então, se por acaso tiver o contato assim na pele com um óleo muito abrasivo, né? A melhor coisa para a gente poder diluir esse óleo é usar diluir esse óleo essencial é usar um outro óleo, né? Para poder fazer essa limpeza e não colocar direto embaixo da torneira, por exemplo, porque não vai fazer a limpeza, né? Porque a água não limpa o óleo. As questões de fotossensibilidade também, então os óleos cítricos, né, provocam muita questão de queima da pele, né, e deixar a pele escura por causa dessa questão da fotossensibilidade. A gente vê isso até com o limão, né, gente, com suco de limão, com a casca do limão, né? Se você por acaso espremer um limão e pegar sol, né, vai manchar a sua pele. Então a mesma coisa acontece com os olhos. E nunca deixar ao alcance de crianças, né? Porque a questão, né, de que criança cega. E não é só criança, aqui a gente fala também de pessoas com necessidades especiais, que não têm muita ideia, né, do que seja aquilo e que pode ser um perigo, pessoas idosas também, né? É sempre bom a gente não deixar os olhos ao alcance, né, dessas pessoas para não ter problemas de intoxicação. Orientações de segurança, né, e a qualidade dos olhos. Então, aqui é um parágrafo de um livro, né? Esse livro que tem essa foto aí do lado, Aromaterapia Médica, né? Então, Corando com Óleos Essenciais, que foi escrito em 1999. E nesse parágrafo, o autor fala que, antes de usar óleos essenciais, os pacientes devem compreender sobre a sua segurança e qualidade. De acordo com Schnaubert, acho que é esse o nome dele, quando usar óleos essenciais para fins terapêuticos, os pacientes devem adquirir óleos por meio de uma empresa que compartilha a visão de saúde, ao invés de uma empresa cujo foco principal é o ganho econômico. Muitos fatores podem afetar a qualidade do óleo. Portanto, os consumidores devem comprar óleos essenciais de empresas que usam a agricultura orgânica, monitoram a agricultura e os processos de destilação, conduzem testes independentes e aderem aos padrões de qualidade. Somente óleos essenciais genuínos devem ser usados para fins clínicos e terapêuticos. Então, nesse parágrafo, escrito em 1999, foi colocado, pontuado, né, toda a missão da empresa que eu escolhi, né, adquirir os óleos essenciais e consumir os óleos essenciais e trabalhar com eles, né, que é a doTERRA, que foi formada em 2008, né, nos Estados Unidos, e desde 99 isso já estava escrito, e eles fizeram, né, a empresa totalmente baseada nesses conceitos, né, de óleo essencial, né, para uso terapêutico. Existem no mercado 4 tipos de óleos essenciais, né? Então é muito importante também a gente diferenciar cada um deles para não comprar óleo por lebre, né? E não utilizar também de forma inadequada. Então, primeiro, óleos sintéticos ou idênticos à natureza são produzidos em um ambiente de laboratório e são frequentemente disponibilizados em lojas de alimentos saudáveis e naturais. Eles não têm eficácias terapêuticas e podem causar danos, né? Então, são óleos sintéticos.
com cheirinho de natureza, mas que é só o cheirinho, não tem nada de terapêutico dentro deles. Os óleos prolongados ou alterados, né, são óleos de fragrância com aroma de perfume, então são óleos vendidos como perfumes, né? Esses óleos são compostos de uma base de óleo essencial, mas são aprimorados com constituintes específicos criados em laboratório para aumentar o volume e a fragrância. Terceiro, são óleos naturais orgânicos e óleos certificados que atendem às diretrizes de teste padrão, mas contêm apenas alguns, né, se houver, terapêuticos compostos ou compostos terapêuticos. Esses óleos podem ser rotulados 100% puro ou natural, mas o fato dele ser orgânico não quer dizer que ele seja um óleo, né, para utilização terapêutica. E quarto e último são os óleos essenciais de qualidade terapêutica, né, que podem ser usados para questões clínicas, que são destilados para que todos os produtos terapêuticos desejados e os compostos químicos sejam retidos. Esses óleos são muitas vezes referidos como qualidade medicinal ou óleos essenciais genuínos. É nessa categoria que os óleos da doTERRA estão, né? A retirada desses compostos químicos da planta, né, a forma como eles são retirados faz toda a diferença nessa composição, né, e na utilização desses óleos para grau terapêutico, né? Nada além do que a essência da planta pode estar presente, né? Nenhum composto químico exógeno, né? Nenhum agrotóxico, por exemplo, pode estar presente. Somente os compostos químicos da planta natural. E outra coisa muito interessante, né, dos óleos de grau terapêutico, que a maioria deles são produzidos nos ambientes naturais de cada planta. Então, assim, a lavanda, a melhor lavanda mundialmente conhecida é a lavanda francesa, né? A lavanda plantada na França. A composição da lavanda francesa é completamente diferente da composição da lavanda de outro país, por exemplo, né? De outro local, porque depende de questões de solo e de clima, né? E uma composição ambiental que vai produzir compostos químicos naquela planta muito específicos daquela região, né? Então, é interessante também quando a empresa trabalha com os óleos extraídos no seu país de origem, né? No seu local de origem. Isso é bastante importante, né? Quando a gente quer utilizar óleos para questões terapêuticas. Então, aqui, a gente vê a questão da extração, né, desse óleo, a técnica de extração dos óleos essenciais para poder trazer os benefícios na saúde, né? Então, existem várias técnicas de extração desses componentes, mas a extração com destilação a vapor ou a de prensagem a frio são os modelos de extração que mantêm, né, todos os componentes químicos daquele óleo essencial e que vão trazer, né, esses benefícios anti-inflamatórios, antifúngicos, antioxidantes, antitumorais, né, analgésicos, que a gente viu em alguns estudos, né, já mencionados e já colocados nos slides anteriores, né? Então, esse modelo de extração dos óleos essenciais é muito importante sempre a gente entender, né, e saber aquele óleo que a gente está fazendo uso, né, de como ele foi extraído da planta. Aqui, ó.
Então, depois que esse óleo é extraído e que a gente passa a fazer uso dele, né, para questões terapêuticas, a gente pode usar esse óleo de forma tópica, passando na pele. A gente pode fazer inalação, né? E também pode fazer ingestão. A gente pode utilizar ele por vias orais, tá? De qualquer forma que a gente faça uso desses óleos, tanto tópico quanto inalatório, ou através da ingestão, de todas essas formas, os compostos químicos vão acabar caindo na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea atingindo órgãos e tecidos corporais, ok? Sendo que, quando a gente faz o uso dele de forma inalatória, esses compostos químicos vão parar na corrente sanguínea através do sistema respiratório, ou estes compostos químicos podem acionar o olfato, né? E toda uma sinalização elétrica, né, no cérebro através dessas moléculas olfativas, né, acionando o sistema límbico no cérebro e trazendo à tona questões relacionadas a esse funcionamento do sistema límbico, né, que ele coordena toda a parte de sentimento, de memórias e de emoções, mas não só isso, né? A gente vai poder ver em outro slide que o sistema límbico é muito responsável pelo comportamento social também. Então, aqui, olha, detalhando um pouco mais, né? Quando a gente faz a inalação dos óleos, né? Aqui, ó, as moléculas dos óleos essenciais, né, são incorporadas através, né, do nariz, entram pelos receptores olfatórios, chegam ao bulbo olfatório, que é ligado, né, ao sistema límbico e ao cérebro. Esse sistema límbico vai mandar sinalização para o hipotálamo, que consequentemente vem para a pituitária, e aí já ativa sistemas com o sistema adrenal, já ativa a tireoide, as glândulas reprodutivas, ou os hormônios digestivos, né? Tudo através do cheiro, né? E quando a gente faz o uso através o uso tópico, né? Que é através da pele, da penetração desses compostos químicos através da pele, ela atinge, né, muito rapidamente os vasos sanguíneos, né? E dali são distribuídos para o sistema digestivo, sistema respiratório, sistema de detoxificação, sistema linfático, músculos, sistema cardiovascular e sistema hormonal. Então, os óleos essenciais trabalham a nível sistêmico, sempre, por qualquer via, né, que a gente acabe utilizando. Aqui nós temos um artigo falando sobre os efeitos dos óleos essenciais, né, em relação à rota de aplicação, né, ou de uso que a gente faz deles. Então, nesse artigo, o mais interessante é o que eu acabei sublinhando aqui, olha, para a pele e o sistema digestivo, os componentes químicos dos óleos essenciais podem ativar diretamente os receptores do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, né, que é um aminoácido tranquilizante, calmante, né? E os canais dos receptores transitórios, enquanto no sistema olfatório os componentes químicos ativam os receptores olfativos. Isso daqui é muito interessante a gente entender, porque apesar de todas as vias, né, que a gente utiliza
para se beneficiar dos óleos essenciais, hã, uns vão atuar por uma rota e outros vão atuar por outras vias, né, por outras rotas. Então, muitas vezes, se você utiliza um óleo essencial e você acabou não tendo o benefício esperado dele, talvez, muitas vezes, o que a gente tenha que fazer é mudar a forma de administração, tá? Então, assim, por exemplo, eh, o meu filho, com ingestão do óleo de copaíba, eu tentei uma vez o óleo de copaíba com ele e ele ficou extremamente irritado, né, agitado e se mordendo a cada 30 segundos. Era uma coisa, assim, louca, né, porque, era quase que instintivo, né, essa questão dele se morder de tanta irritação que ele teve. Eu desconfiei do óleo de copaíba, porque era a única coisa diferente que eu estava fazendo com ele, e aí parei, né, de utilizar, eh, na ingestão, né, na questão oral, e ele parou com esse comportamento, então me sinalizou que era realmente o óleo de copaíba. Mas, quando eu passo esse óleo, eh, tópico, né, que eu diluo ele, passo ele na pele dele, ele não tem nenhum tipo de efeito colateral, vamos dizer assim, né. Ele não tem nenhuma reação, quando eu uso esse óleo de forma tópica. E o óleo, como a gente viu, né, vai acabar, entrando na circulação sanguínea e vai acabar atuando, eh de forma sistêmica, da mesma forma, né, do que se eu tivesse fazendo o uso oral, né, com ele, como ele não tolerou, né. E isso pode acontecer com outras pessoas também, né. Então, de repente, uma lavanda no outro dia, uma amiga comentou comigo que usava a lavanda, eh, de forma inalatória, né, com a filha para poder, melhorar o sono e não adiantava nada, né, com ela. E eu aí, né, conversando, eu falei que talvez, a forma inalatória para ela não seria mais adequada, né, que de repente um outro tipo de administração, né, ou oral ou atópica, seria mais efetiva. Então, assim, às vezes o problema não está no óleo em si que foi escolhido, né, e no uso que está sendo, para que ele está sendo, utilizado, né. Talvez o maior problema esteja na forma de utilização dele, né, e aí a gente pode trocar para ver se alcança, né, os resultados adequados, ou os resultados esperados, né. Aqui nós temos um gráfico não, um desenho, né, sobre como que, o óleo acaba atuando, né, quando ele é aplicado de forma tópica. Então aqui é um exemplo, né, de um óleo com beta-cariofileno, que é esse BCP aqui, que é a molécula funcional, né, do óleo essencial, que foi feito com pacientes hospitalizados, né, um estudo feito com pacientes hospitalizados e que apresentavam escaras, né, que são aquelas feridas, que aparecem na pele pelo pelo, o fato de estarem acamadas, né, dos pacientes estarem acamados e sempre na mesma posição, né, acaba ficando a pele muito fina e desenvolvendo, né, feridas. Então foi feito esse estudo com alguns pacientes acamados que tinham essas escaras, aplicando beta-cariofileno nessas, feridas, né, e essas feridas, se tinham uma resolução muito mais, rápida, né, do que, com o uso de medicamentos, né,
E aí foram, né, analisar toda a atuação desse composto químico, desse óleo essencial na pele, e verificaram que o beta-carotenoide ele ativa células. Como é que meu Deus, célula acaba fugiu o nome agora, meu Deus, stem cells, células tronco, que ela acaba ativando, né, células tronco que ficam na epiderme, e aí fazendo uma renovação celular muito mais eficaz e muito mais rápida, né, melhorando essas feridas com maior rapidez. Aqui também um esqueminha, né, de como os óleos essenciais atuam no intestino, né, como eles são absorvidos através da ingestão oral. Então, nós temos receptores olfatórios no intestino, que são essas célulazinhas vermelhinhas, né? E através desses receptores olfatórios, eles são absorvidos através da vilosidade, né? E acabam atingindo artérias, o sistema linfático e as veias, né? Então, por isso, também acaba tendo um benefício sistêmico, né? Porque a partir do intestino ele é absorvido em todas essas 3 vias, né? Atingindo todo o nosso corpo, né? Quando a gente faz quando a gente faz o uso dos óleos através da inalação, né? Então, aqui nós temos o aroma, os compostos químicos, que são absorvidos através das cavidades nasais e, quando chegam no bulbo olfatório, ativam, né, toda essa parte da área do sistema límbico no cérebro. O sistema límbico mais discriminado, né? Então, as várias funções desse sistema, né, que através dessa área do cérebro, que nós temos regulação de autopreservação, né, do nosso bem-estar, da nossa memória. As questões de prazeres e vício também passam pelo sistema límbico. E uma questão muito importante para nós, para a atuação na aromaterapia clínica, é que o sistema límbico atua, né? Ele ativa o sistema nervoso autônomo, que é responsável por enviar os sinais, né, para manter um estado de alerta ou para inibir esse estado de alerta. Então, é o sistema límbico que ativa o sistema nervoso autônomo, que é a nossa resposta ao estresse. Toda vez que a gente está muito estressado, a gente tem a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, dilatando pupila, inibindo a salivação, relaxando brônquios, acelerando os batimentos cardíacos, né? É o nosso sistema que temos para atuação de luta e fuga, né? Quando a gente precisa estar muito acelerado para combater os perigos, né? E aí a gente atua esse sistema simpático, nervoso simpático, e logo depois, quando passa a questão do perigo, quando passa o estresse, né, vem o relaxamento, e aí é o sistema parasimpático que deve entrar em ação, né, trazendo todo o relaxamento, certo? O que acontece é que quando a gente entra numa fase de estresse constante, e isso tanto faz no nosso dia a dia, né? Quando a gente também passa por questões de saúde crônica, não existe mais esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Então, é muito comum a gente estar sempre em estado de alerta, né?
e está sempre pronto para a guerra. Isso o que faz é o estresse. E como vocês me conhecem pela questão do autismo, né, então isso aqui é uma área de atuação para a gente muito importante, que no autismo a gente tem que estar sempre bem ligado, né, bem antenado nisso, porque eles funcionam eh, nessa questão, né, relacionada ao estresse de forma constante. O autista praticamente, desde que nasce, ele é estressado, né? E isso daqui vai minando todo o seu bem-estar, né? Porque ele não consegue relaxar, né? Então, por isso que muitas vezes também o uso do óleo essencial, que, como a gente já viu, atua diretamente nessa questão do equilíbrio, né, do estresse, da calmaria, eh, esse uso diário, constante, vai ajudar a gente a dar uma equilibrada, né, nesse sistema nervoso autônomo, né, ajudando assim o autista a poder, né, ter uma qualidade de vida melhor, tá? Além disso, ó, tem esse artigo aqui que mostra também que o sistema límbico é relacionado também ao comportamento social, né? Então, quando a gente consegue equilibrar essas emoções, né, essas memórias, esse funcionamento do sistema límbico de forma mais adequada, né, atenuando o estresse, a gente consegue ter eh, uma socialização melhor também desse indivíduo, ok? Então, além de toda a atuação sistêmica que vai ter em relação a questões anti-inflamatórias, a detoxificação, a atuação imunológica no cérebro, a gente também vai ter essa atuação, né, de melhora de estresse por causa da atuação dos óleos no sistema límbico. Maurício está estressado, eu estou no quarto dele, dando a aula e ele quer vir para o quarto. Ai, vamos lá, estou acabando. Como que a gente pode fazer uso desse óleo, né, dos óleos essenciais? A gente pode fazer através da inalação, né, como já comentado. Então, a gente pode fazer a inalação direta no frasquinho, né, segurando o frasco do óleo essencial próximo ao nariz e aspirando, né, com, com vontade, né, com força, assim, para essas moléculas, né, fazerem essa ação no cérebro. Ou então a gente pode pingar de 1 a 3 gotinhas na mão, aproximar a mão próximo do nariz e fazer essa respiração, né, umas 3 vezes, assim, e tentando ir relaxar com essa respiração. Uma forma também bastante efetiva é utilizando os difusores, né, que são difusores ultrassônicos, que jogam, né, junto com o jato de água, que é quase um gásinho que sai desse difusor, né, disseminando essas moléculas de ar no ambiente. Então você acaba, né, inalando e levando esses compostos químicos para dentro de você através dessa respiração que você faz no ambiente. Isso daqui é bem interessante para o quarto, né, para a hora de dormir, a gente utilizar esses difusores. Ou então pode pingar um pouquinho de óleo essencial num algodão ou num tecido e ficar, né, respirando também de forma, né, intermitente ali, constante. A gente também pode fazer o uso interno, né, uso oral. Esse uso oral pode ser feito através de gotas sublinguais. A gente pode estar fazendo também uso através de cápsulas. A gente compra as cápsulas as cápsulas vazias, né, no mercado e coloca os óleos aqui dentro e faz a ingestão dele nas cápsulas.
Pode também utilizar em suco, em chás, na água, né? Água com gotinha de óleos cítricos, fica maravilhoso. Um chazinho à noite também com o óleo de bergamota, o óleo de lavanda, fica também maravilhoso. A gente pode colocar no mel e a gente também pode fazer o uso culinário, né? Utilizar os óleos essenciais na comida como se fosse o tempero, né? Porque muitos óleos essenciais vêm de plantas que a gente usa como condimentos, né? Aqui nós temos um estudo falando, né, sobre o tema da aula de hoje, o uso da aromaterapia de forma clínica, né? Então, aqui o uso de óleos essenciais de forma terapêutica nos maiores problemas de saúde pública, né? Então, é uma revisão, né, de outros estudos, né? E aqui fala que os óleos essenciais possuem efeitos antidepressivos, anti-obesidade, antidiabéticos, antifibrinogênicos e antialérgicos. A gente pode usar, gente, o óleo essencial para tudo, né? Praticamente tudo na vida tem uma solução que pode ser alcançada com o uso de óleo essencial, né? E essa revisão aqui está mostrando. Todas essas doenças, que são as doenças que mais afligem a população mundial hoje em dia, são doenças causadas pelo estilo de vida, né? São transtornos do estilo de vida. Como a gente escolhe viver, né? E a gente pode escolher também os óleos essenciais para ajudar a gente a lidar com essas situações, né? Logicamente, não só ele, todos, como nós já vimos, é uma prática complementar, né? É uma prática integrativa complementar, então não substitui, no caso do diabético, né? Não substitui uma alimentação saudável, não substitui os exercícios físicos, né? Não substitui o seu tempo dedicado a si mesmo para ter um nível de estresse menor, né? Não substitui seu tempo em família, não substitui nada. Ele é um plus, ele é uma ferramenta que você tem para vir a te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Desse mesmo estudo, né, óleos com efeitos antidepressivos. Nós temos a lavanda, a bergamota, a sálvia, o manjericão e o jasmim. São os óleos que foram citados, né, nesse artigo. Óleos anti-obesidade, nós temos óleo de laranja, o petitgrain, a lima, spearmint. Antidiabetes, temos a cássia, que é a canela, né, hortelã, a sálvia e eucalipto. Antifibrinogênico, nós temos o hortelã e o basil, que é manjericão. E um óleo antialérgico, esse estudo citou o cumim, né? O cumim nós ainda não temos no Brasil, só lá nos Estados Unidos. Outros, né, benefícios da aromaterapia no autocuidado. Então, com a aromaterapia e os óleos essenciais, a gente pode ter o manejo da insônia, suportar a concentração e o foco, né, quando a gente precisa melhorar as questões de atenção, manejo de distúrbios digestivos, né, má digestão, suporte de ansiedade e depressão, alívio de dores de cabeça e enxaqueca, alívio de dores musculares e má circulação, equilíbrio dos níveis de energia, manejo e equilíbrio hormonal, equilíbrio de humor. Ainda temos vários outros estudos
relacionados à saúde mental, à saúde cardíaca, controle de inflamação, estresse oxidativo, saúde gastrointestinal, equilíbrio imunológico, enfim. Os óleos essenciais podem ser a nossa farmácia, né? Junto com a alimentação, ele tem uma atuação muito ampla em várias questões relacionadas à nossa funcionalidade no dia a dia, né? Que podem vir a dar conta e trazer uma vida mais saudável, mais livre de químicos, né? E mais voltada para a utilização de questões naturais que evitando dessa forma os efeitos colaterais, né? Que muitos artifícios que a gente acaba usando no dia a dia podem acabar trazendo, né, para a nossa saúde muitos efeitos colaterais, o que a gente pode evitar com os óleos essenciais. Então, por que, nesse caso, né, escolher os óleos da doTERRA? Né? Como eu coloquei lá naquele slide do artigo do livro de 1999, né, a doTERRA parece que pegou aquele livro, né, e baseou todo o seu conceito de empresa em cima daquele guia, né? Os óleos da doTERRA são realmente de grau terapêutico, né? Só o que existe nele é o composto químico da planta e nada mais, com todos os seus benefícios. O óleo é uma empresa que se preocupa com o todo, então não se trata só de mim, não se trata só de você ou só do indivíduo, é o coletivo, né? Aonde ele está inserido, é a família dele, é o bairro, é a cidade, é o estado, o país, o mundo, né? É um conceito de integração, né? Além disso, é uma empresa que oferece educação continuada. Então, você hoje está aqui aprendendo comigo por causa, né, da doTERRA, que foi uma iniciativa que eu tive por começar a trabalhar, né, com a empresa. Então, começar a educar pessoas na utilização do óleo essencial, e não só começar a educar, também seguir, né, fazer essa educação sempre, para que você saiba cada vez mais os benefícios e cada vez mais como você pode utilizar em vários aspectos, né, para o seu dia a dia. E a empresa também fornece um sistema de recompensa com desconto inicial, né, e possibilidade de retorno das compras em pontos, acumulando, né, um valor que futuramente você pode trocar por outros produtos. Então, assim, quando você é cliente da empresa e você faz uso contínuo dos óleos, o que é muito normal, já que o nosso objetivo é usar de uma forma terapêutica, né? É usar, não é de forma recreativa, que você como se fosse um perfuminho que você coloca quando vai sair, não é? A questão não é essa, né? É muito mais do que um cheiro, né? É muito mais do que um perfume. É um estilo de vida para melhorar condições, né, de sua saúde, de manter o seu equilíbrio. Então, você faz uso constante, né, desses óleos. Quando a pessoa entende isso, ela usa todos os dias, várias vezes ao dia. E quando ela faz isso, ela gasta. E quando gasta, ela tem que comprar novamente, né? Então, a empresa é tão consciente que ela te dá recursos para você ter essas compras mais em conta, né, mais baratas e, muitas vezes, adquirir produtos de forma gratuita, né? Então, aqui a gente vai ver um exemplo, por exemplo, de um pedido desse, né? Feito que através de um programa que eles chamam de LRP,
onde você faz pedidos mensais, né? E quando você faz os pedidos mensais dos óleos, aqui a gente tem o nome, aqui a gente tem o nome dos óleos e a gente tem a quantidade de pontos que cada óleo tem. Então, aqui, por exemplo, o óleo de semente de coentro, de 15 ml. Ele equivale a 23 pontos. Né? O de pimenta preta, 25, o de cardamomo, 29, e o de hortelã verde, são 29 pontos. Quando a gente soma isso daqui, vai dar 106 pontos, tá? Um total de 4 óleos. Sendo que eu tenho acumulado de recompensa, né, de pontos de recompensa na empresa, 127 pontos. Então, eu posso utilizar esses meus 127 pontos para fazer essa compra de 106 pontos. Esses óleos custam um total de R$ 552. Esses R$ 552 eu não vou pagar, vai sair de graça para mim, né? Porque eu tenho pontos para poder comprar esses óleos, e ainda vou ficar com 21 pontos acumulando para outro mês, se eu quiser comprar outro óleo outro mês, ou deixar acumular lá para quando eu quiser fazer outra compra, né, resgatando esses pontos e tendo os produtos de graça. Então, assim, realmente é um benefício que é inacreditável, né? A gente quase não vê uma situação dessa, né? Aonde que você vai chegar numa loja, num shopping center, comprar, né, um produto, seja lá ele qual for, e tá lá mensalmente comprando, né, roupa, comprando sapato, comprando perfume, comprando eletrodoméstico, comprando óleo numa loja de produtos naturais, e num momento qualquer lá você vai receber X de graça porque você é um cliente que vai lá todos os meses e compra o tempo todo, né? É um benefício assim surreal que realmente a gente não vê, né? E por aqui a gente consegue perceber essa questão da preocupação com a saúde, com o bem-estar do seu cliente, né? Da pessoa, né? E não só a questão financeira em si, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês óleos que podem ser resgatados com até 15 PVs. Então, assim, você pode fazer um pedido um mês de 50 pontos, né? No outro também, no outro também. 3 meses fazendo 50 pontos iniciais, compras de 50 pontos iniciais. Quando você entra para esse programa, 10% das suas compras retornam para você nesses pontos que você retém na sua conta, né? Então, se você fez uma compra de 50 PVs, 10% são 5 PV, né? 5 PV, 3 meses seguidos, dariam 15 pontos acumulados no final do terceiro mês. E aí, no final do terceiro mês, você pode, com 15 pontos, comprar de graça qualquer um desses óleos aqui, por exemplo, né, que são maravilhosos. O óleo de laranja, o cedro, o óleo de cedro, que é maravilhoso também para questões de saúde mental, de estresse, regulação de estresse, regulação de insônia. O de erva doce, que também a mesma coisa para questões de saúde mental e saúde gastrointestinal. Capim-limão, também a mesma coisa. O lime, que é excelente para o sistema linfático, que ajuda a limpeza, né, linfática. O orégano, que é maravilhoso para a regulação intestinal, também antibacteriano, antifúngico. E aí você pode, né, ter qualquer óleo desse daqui, totalmente de graça, depois com os seus pontos acumulados. Isso é só para vocês terem um exemplo. Então,
estamos chegando, né, ao final da nossa aula, e o que mais me deixou assim, né, me estimulou a entender mais a empresa, a procurar pesquisar mais sobre os óleos essenciais, porque eu conheço os óleos essenciais desde 2009, com mães, né, também em grupos de discussão, né, que na época eu participava muito de grupos de discussão de mães de autistas, grupos americanos, e lá já se usava muito os óleos essenciais, e eu tive curiosidade, procurei saber um pouco, mas eu não tinha tanta... Eu fazia uma pesquisa bem pontual, né, conforme eu usava alguma coisa, mas não fazia uma pesquisa tão intensa, porque não tinha nem o óleo em mãos, né? Era muito difícil da gente adquirir. Aí, depois de 2018, quando a empresa chegou no Brasil e que os óleos começaram a fazer parte do nosso dia a dia, é que eu comecei a intensificar mais essas pesquisas e utilizar eles efetivamente com o meu filho, né? Não só no meu filho, na minha casa, né? Eu uso óleo praticamente tudo aqui, para a família inteira. E depois dessas pesquisas, eu comecei a entender, né, e procurar mais um pouco sobre a doTERRA, e eu achei muito interessante a, a, a questão. Eu acho que a doTERRA se inspirou no Pequeno Príncipe, sabe? Porque quando eu vejo a história da empresa em relação, né, ao seu ambiente, né, às pessoas e ao planeta Terra, né, como um todo, eu vejo muito a história do Pequeno Príncipe, né? Ele fala sobre o cativar, né? Cativar pessoas e criar laços, né? E é exatamente isso que a empresa faz, tanto para o consumidor quanto para quem trabalha com ela, né? É inserir as pessoas em comunidades, né? Então, a pessoa, como consumidora, vai ter sempre alguém, vai ter sempre amigos que utilizam também os óleos essenciais, e vai ter sempre alguma mentora, que é a consultora, né, ou o consultor, quem apresentou ele para os óleos essenciais, para poder ensinar eles e manter esses vínculos, né, manter esses laços. Então, no livrinho, né, do Pequeno Príncipe, fala, né, tu não és ainda, para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100 mil outros garotos. Eu não tenho necessidade de ti. Então, assim, não sei quantos estamos aqui nessa aula hoje, mas eu fiz inscrição de mais de 200 pessoas, né? E essas 200 pessoas, eu não sei quem são, né? É, e eu não tenho laço com nenhuma delas, né? Mas a partir do momento que eu toco elas com o meu ensinamento, com o que eu sei, né, e com o que eu posso vir ajudar cada uma dessas pessoas no dia a dia, então eu já começo a criar laços com ela e ela já começa a ser uma pessoa diferente para mim, né? Eu cativo você e você me cativa, e a gente vai trocando, né, ideias, informações e, e fundamentos que vão acabar, né, ajudando a nossa vida, o nosso caminhar de ambas as partes, né? A gente só conhece bem as coisas que cativam, né? Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma, compram tudo já pronto nas lojas, mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, então cativa-me, né? Então, tudo feito nessa aula de hoje foi para criar essa intimidade, né? Esse criar laços e criar amigos, né? Porque comprando um óleo essencial numa loja qualquer, você já tem que chegar lá sabendo para que você vai usar aquele óleo, como você vai usar aquele óleo, qual o,
o objetivo que você tem naquele uso, ninguém vai te ensinar nada, já está lá pronto, é só você chegar, comprar e usar, né. Você não vai formar laço com ninguém, você não vai aprender nada com ninguém. Quando o que a gente quer não é só isso, a gente quer também, que você melhore a sua saúde, que você melhore a condição de vida da sua família, a sua, e que também você crie laços com pessoas que vão te ajudar a caminhar, né, para o resto da vida e te ajudar em situações que você não dá conta sozinho. Então, se você gostou, se você se interessou, né, pela aula, se você aprendeu um pouquinho comigo, não, se acanhe de me procurar, né, para o que for necessário e para o que você quiser, ok?